Peço, meus seguidores, que você iniciou um vídeo ao vivo. Boa noite a todos, esperando aqui a estabilização. Isso, boa noite a todos, aguardando aqui a tal, acenar. Vamos ver, convidar a tal aqui. Olá a todos, boa noite. Estamos aguardando aqui o doutor Carlos. Joana, boa noite. Doutor Carlos Hidalgo. Boa noite, doutor Alan. Tudo bem? Bem, doutor Carlos. Como Estamos está? esperando aí os nossos queridos seguidores e seguidoras entrarem, por Joia. enquanto. Eu vou E é aproveitar um aqui grande até para prazer, enviar. certo? É um grande prazer recebê-lo aqui nessa noite e queremos que seja uma live leve, tranquila e ao mesmo tempo que possamos aproveitar e fazer boas reflexões sobre o tema que vamos discutir. Com E, certeza. então, boa noite a todos que estão chegando. Se puder, se tiverem uma pergunta, assim, a gente vai fazendo, né? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente vai tentando responder. É difícil a gente ficar lendo por aqui, né? Mas vamos tentar ver, porque às vezes Vamos sai muito tentar. rápido, fica o pessoal com raiva, às vezes reclamando, não respondeu. Às vezes não dá tempo, né? Quando alguém fala e a gente vê tudo. Certo. Você está me ouvindo bem, não é? Estou lhe ouvindo bem. Você está me ouvindo bem também? Tranquilo, estou ouvindo bem também. Então vamos começar. Pessoal, hoje temos o Dr. Carlos Hidalgo, Carlos Garcia Hidalgo Neto, e para falar sobre um tema, discutir, refletir sobre um tema, a relação entre a magistratura e a advocacia trabalhista, aspectos relevantes para a administração da justiça. O Dr. Carlos Hidalgo é professor de pós-graduação aqui em alguns cursos de Alagoas, é advogado, é presidente da Comissão das Relações Trabalhistas da OAB Alagoas, e também, muito importante, já parabenizando, é presidente da ATAL, da Associação dos Advogados Trabalhistas, para o biênio 2021-2023, além de ser sócio fundador do escritório Hidalgo Buarque Mendonça de Barros Advogados Associados. O Dr. Carlos Garcia é um jovem brilhante aqui na advocacia trabalhista, um trabalho muito sério, digno, atua tanto no primeiro grau como no segundo grau, mais no segundo, né, doutor Carlos? Ultimamente, E sim. mais no segundo grau. Então, é um nome bom aqui para refletirmos sobre esse tema. E quero deixar as considerações iniciais contigo, o que você espera dessa live, qual é a nossa promessa aos nossos seguidores e seguidoras sobre esse tema. Doutor Alan, muito boa noite. Boa noite a todas e a todos que estão aqui nos assistindo, nesse público tão seleto. Eu estou vendo aí vários colegas advogados e advogadas já participando, já nos desejando boa noite. Primeiro, eu tenho que dizer da honra, da gratidão, da minha felicidade aqui pelo convite e principalmente por ser Vossa Excelência aqui quem está conduzindo esse nosso encontro. Eu que tenho uma admiração muito grande pelo senhor, por toda a história que nós vivemos. O senhor foi meu orientador na primeira pós-graduação que eu fiz. O senhor foi um grande responsável por eu, inclusive, conseguir concluir esse prazo à época da entrega da conclusão de curso. Então, eu devo muito a Vossa Excelência e fico muito grato pelo convite aqui hoje. Nós esperamos, doutor Alan, que consigamos passar, tanto para a advocacia quanto para a magistratura, uma boa impressão dos assuntos que trouxemos aqui para discutir. Eu até já recebi alguns colegas e algumas colegas fazendo os contatos e sugerindo alguns temas para serem abordados, né? Uns um pouco mais acalorados, outros menos, e a gente vai tentar aqui falar um pouco de cada uma das coisas que nos propusemos a falar, e acredito que é um tema bastante interessante, que engloba, né, muitas situações, traz a nossa realidade, o nosso cotidiano, e principalmente no momento atual que estamos vivendo aí, com essa retomada em loco ou presencialmente das atividades jurisdicionais. Então, é uma honra, uma gratidão muito grande estar aqui hoje. Estou à disposição de Vossa Excelência.
Então, muito obrigado pelas palavras. Pessoal, nós estamos aqui no projeto A Matra Convida. Não é só convida com dois sentidos, convida pessoas ilustres, mas também convida de viver, de debater temas relevantes para a nossa comunidade, debater temas relevantes do Brasil, não só de direito, mas é uma matéria interdisciplinar. Por isso, já debatemos saúde, já debatemos espiritualidade e trabalho, já debatemos a internet e direito do trabalho. Então, hoje nós temos como tema a relação entre a magistratura e a advocacia trabalhista, aspectos relevantes para a boa harmonia nessa administração da justiça. Então, professor, doutor Carlos, vou entrar logo no tema central. São temas centrais, vamos colocar logo direto um assunto importante, quando se fala dessa relação entre a magistratura e a advocacia, é a questão da inexistência de hierarquia. Está lá na lei, no Estatuto da Ordem, no artigo 6º da Lei 8906, dizendo que inexiste hierarquia entre a magistratura, advogados, membros do Ministério Público. É o primeiro passo, assim, é o primeiro pensamento, a primeira reflexão que eu quero lançar, que a gente coloca nos nossos seguidores, aí, nossas seguidoras, nossos queridos amigos que nos acompanham, é qual é, então, o conteúdo jurídico, político, sociológico, qual é o conteúdo, então, dessa inexistência de hierarquia? O que é que o senhor pensa sobre isso? Doutor Alan, é um assunto muito caro para todos nós quando a gente discutimos e tratamos dessa situação da inexistência da hierarquia entre a advocacia e magistratura. Quando a gente imagina uma relação processual, quando a gente pensa num processo, a gente sempre tem o magistrado, a magistrada como o diretor, como a pessoa que vai conduzir e vai dizer como o processo deve prosseguir. Então a gente tem essa ideia e já tem essa noção de certa superioridade do magistrado com relação àquela situação concreta, com relação à sua atribuição jurisdicional de conduzir o processo, o seu poder decisório de resolver a lide, de tomar a decisão e de apreciar o conjunto de provas que vai ser colocado a postos ali naquele processo. Mas essa sensação de superioridade a gente tem que levar em consideração que é com relação ao processo. Não pode haver hierarquia entre a advocacia e a magistratura quando a gente imagina que o advogado, a advogada, é o instrumento da operacionalização da justiça. E nós estamos falando disso há muitos e muitos anos. A gente pode lembrar que em 1963, no antigo estatuto da OAB, nós já tínhamos essa disposição que trazia no seu artigo 68 e 69, dizendo que no seu ministério privado, o advogado presta serviço público, constituindo com os juízes e os membros do Ministério Público elemento indispensável à administração da justiça. Então, desde 63, a gente já tinha, nesse código, no estatuto anterior da advocacia, essa disposição, deixando claro que não haveria essa hierarquia. O artigo seguinte, o artigo 69, vai dizer também que entre os juízes de qualquer instância e os advogados não há hierarquia e nem subordinação, devendo-se todos consideração e respeito recíprocos. Então, nós temos na própria evolução do Estatuto da Advocacia, e Vossa Excelência citou já a lei atual, que veio depois da construção e depois da nossa Constituição Federal, referendar o que a Constituição de 88 muito deixou claro, no artigo 113, dizendo que o advogado é indispensável para a administração da justiça. Então, nós entendemos que a importância da advocacia ela é vital para a própria democracia. Então, a ideia de nós não termos hierarquia entre a magistratura e a advocacia é justamente porque o advogado ele não está pedindo uma prerrogativa em nome de si próprio. Ele não está pedindo um capricho para se beneficiar. Ele está defendendo o direito, ele está dando voz àquele cidadão que está sendo representado por aquele advogado, por aquela advogada. Então, a necessidade de respeito, a necessidade de inexistência de hierarquia entre a advocacia e a magistratura, do meu ponto de vista, se justifica
quando a gente leva para essa máxima. O advogado não está se representando, ele está falando em nome de outrem, ele está ali representando o direito suprimido do seu cliente ou um direito que se pretende suprimir daquele que lhe constituiu. Então, por isso eu acho e tenho essa certeza que a legislação evoluiu até chegar na Constituição e posteriormente referendada na legislação também infraconstitucional, essa disposição que trata de o advogado ser indispensável à administração da justiça. Eu adorei a sua resposta, esse é o caminho mesmo. Você mostrou um histórico, né, da legislação. E como a gente observa essa relação, que você disse bem, o juiz tem um lado do poder de polícia, e é a administração do processo. O advogado quer posições favoráveis à sua tese jurídica, às provas que trouxe, etc, etc. Então, você consideraria que o conteúdo também, além do que você falou, o conteúdo da inexistência de hierarquia entre magistratura e advocacia, também se refere ao respeito mútuo, à questão também da urbanidade que deve ter entre advogado e juiz, juiz e advogado? O que é que você poderia falar sobre a importância do respeito ao profissional, de ambos os lados, né? O que é que esse tema, esse conteúdo, vamos dizer assim, mais sociológico? Doutor Alain, e as duas palavras que o senhor utilizou, tanto o respeito quanto a urbanidade, nós as vemos com frequência nessas disposições que acabamos de citar. Sempre que tratam, até a própria lei orgânica da magistratura fala que o juiz deve tratar o advogado com respeito, com urbanidade. Então, nós temos muitas repetições dessas duas palavras em todos os textos que tratam dessa relação. E não há outra forma melhor, do meu ponto de vista, de se definir como deve ser essa relação. Tem que haver urbanidade sempre, tem que haver respeito mútuo sempre. Não só com a pessoa, mas como Vossa Excelência também disse, com o profissional. Nós temos que imaginar e saber separar também o pessoal do profissional. Muitas vezes nós temos certas situações que fogem um pouco da normalidade e acabam bagunçando um pouco essa dicotomia quando a gente separa o pessoal do profissional. Mas respeito sempre é importante em qualquer situação, em qualquer relação que se tenha, nós temos que ter respeito. E ainda mais uma relação tão próxima que é a relação entre o magistrado, o advogado e a advogada, que é uma relação diária, né, doutor Alain? A gente costuma dizer que os magistrados, os servidores, são familiares nossos. A gente encontra muito mais, hoje menos na pandemia, mas a gente sempre encontra muito mais os juízes, os servidores, do que a nossa própria família no nosso dia a dia laboral. Então nós temos que ter, sim, urbanidade e respeito sempre nessa relação entre as duas situações. Excelente, excelente reflexão. E passando, você disse aqui que pode haver uma desarmonia em algum momento. Então, falando sobre isso, algumas vezes notamos nessa relação entre a advocacia e a magistratura algum incidente que exalta os ânimos. Não sei se é momentâneo ali do momento, um indeferimento, ou uma certa expressão, tanto do magistrado quanto ou do advogado, que, vamos dizer assim, desarmoniza aquele ambiente processual, de audiência, inclusive, e tudo. E a sua visão desses incidentes, como a gente pode resolvê-los, assim, para conseguir a serenidade, trazer de volta a serenidade quando acontecem esses incidentes assim, que são pontuais, nós sabemos que são pontuais, mas acontece uma exaltação de ânimos, vamos dizer assim, entre magistrado e advogado, e como resolver esse incidente? Como é que você pensa sobre isso? Doutor Alan, só colocando aqui que a doutora Juliana Modeste, nossa vice-presidente da ATAL, já até fez um comentário, deixando claro, a gente estava falando agora, tanto da LOMAN, na lei orgânica do MP e da Defensoria, em todas existe o dever da urbanidade, como a gente estava falando no tema anterior. Vai dizendo. Um abraço para ela. Doutora Juliana, um abraço. Inclusive, doutor Alan, como a gente estava dizendo também, existem essas situações que fogem um pouco do controle. E a gente tem que saber lidar com isso, porque amanhã nós iremos nos encontrar novamente. Então não adianta imaginar que aquela discussão mais acalorada, que aquela situação
que fugiu um pouco do controle, se não for resolvida, vai se perdurar por muito mais tempo. E uma coisa, eu vou ser muito sério com Vossa Excelência, é o advogado ficar com raiva do juiz. A gente chega no escritório, fala mal e acabou. Mas o juiz com raiva do advogado, isso é um perigo. Essa é uma preocupação muito grande que a gente tem e muitas vezes termina o advogado, e aí o doutor Clebson David até fez esse comentário, o advogado às vezes deixa de exigir um respeito que deveria, que lhe é garantido por lei pela própria Constituição, e termina engolindo certas situações com receio de prejudicar o seu cliente. Claro, o advogado ele tem vários processos, mas o cliente muitas vezes só tem aquele. Então, é uma situação que muito nos preocupa quando nós imaginamos essa possibilidade de vingança, né? Que em algumas situações, e claro, isso não só magistratura e advocacia, isso acontece dos dois lados também, em várias esferas, a gente sabe que se usa desse poder, e aqui nesse caso um poder decisório, um poder muito grande, ainda mais nessa relação processual, para impor determinada situação e termina que o advogado ou a advogada se curva em várias situações por receio de prejudicar o seu cliente. Eu, particularmente, doutor Alan, tenho uma experiência muito boa no Tribunal de Sergipe, que já há algum tempo a gente advoga por lá, e que eu me recorde, desde 2018 já se faz gravação de vídeo e áudio no Tribunal da 20ª Região. Eu tenho a dizer ao senhor que a experiência com a audiência gravada e filmada, áudio e vídeo, é muito melhor e muitas vezes a gente vê tanto o advogado ou a advogada quanto o magistrado ou a magistrada respirarem fundo em determinadas situações porque sabem que estão sendo filmados, sabem que estão sendo gravadas. E isso acontece tanto do lado do advogado quanto do lado do magistrado. Isso muitas vezes foge o controle e terminam se exaltando os ânimos. Mas com essa gravação, com essa ciência de que aquilo vai poder ser revisto, isso dá conscientemente uma certa pausa. E nessa respirada, nesse pensamento, nessa pausa que se dá para refletir sobre isso, eu acredito que termina minorando esse conflito ou diminuindo esses ânimos tão exaltados. Eu vejo, lógico, não como uma solução, mas, claro, como uma alternativa para tentar resolver certos impasses. Claro, urbanidade, a gente já falou, paciência, empatia, a gente tem que saber que o momento, retorno gradual, esse momento diferente que desde o ano passado a gente está vivendo, é muito difícil para todo mundo. Todos nós estamos passando por situações que nós não conhecíamos, que nós não sabíamos como lidar. No início da pandemia, ninguém queria falar em audiência telepresencial, de jeito nenhum, não vou fazer, não aceito. Hoje já se pensa um pouco diferente. Então, tem situações que a gente realmente tem que ter calma, tem que ter paciência, e acredito que todos nós temos que ter essa consciência. Tudo está mudando, tudo já mudou, e nesse retorno gradual temos que ter muito cuidado para que essa relação permaneça da melhor forma possível. Então, doutor Alan, nós temos esse receio sempre de discutir, de brigar com o magistrado, não por receio próprio, mas muitas vezes para não prejudicar o direito do cliente. Nós sabemos até de várias situações onde advogados e magistrados chegaram a discutir e hoje não atuam mais em processos uns dos outros. Isso pode acontecer também em qualquer relação. O que a gente busca sempre enquanto associação é evitar que esse conflito chegue a esse nível. Tal quando procurada, de imediato ela busca conversar com o magistrado, conversar com a magistrada, saber o porquê dessa situação está ocorrendo e será que não pode ser tomada uma outra providência. Muitas vezes é resolvida. Muitas vezes os advogados e as advogadas nem sabem que a tal fez uma atuação, fez uma interferência, porque foi resolvido de uma forma muito tranquila. E a gente não vai ficar divulgando tal, faz intervenção e resolve. Não é esse o nosso foco. Mas muitas vezes também essa situação não se resolve de uma forma pacífica e aí temos que também tomar outras medidas. Compreendo, você tem razão. Eu concordo com você que esses incidentes podem ser resolvidos com um diálogo, paciência, urbanidade, sempre daquele conteúdo que você falou antes. Agora, você falou em pandemia, né? Então vamos trazer aqui para alguns tribunais do trabalho, mas antes disso você falou de audiências gravadas. O nosso tribunal ainda está em processo de início também. Então, está próximo o dia que vamos ter audiências totalmente, alguns juízes já estão adotando aqui,
E vai ser acho que vai ser uma sinalização positiva para que possamos administrar melhor essa relação. Porque no direito do trabalho, processo de trabalho, nós sabemos uma relação muito oral, ali, a oralidade na audiência ela é fundamental para que a Justiça do Trabalho tenha esse sucesso, né? Então, vamos ter logo esse tipo de gravação e vai nos ajudar muito nessa relação, no ambiente harmonioso da advocacia com a magistratura. Também acredito nesse ponto de vista. Mas voltando ao assunto sobre a pandemia, a Covid-19, o nosso Tribunal da 19ª Região e também outros tribunais já estão voltando, né, já estão sinalizando que os juízes e servidores voltem e façam isso de uma forma harmoniosa, vamos dizer assim, uma forma cautelosa. No caso, eles estão exigindo, o tribunal exigiu que os juízes e os servidores apresentassem a questão da vacinação, a prova da vacinação, que declarasse se existe ou não comorbidades, etc., a proteção também das grávidas. Isso aí, esse ponto, pode ser um ponto que pode ter haver algum problema entre a magistratura e a advocacia. No seguinte sentido que eu penso, será que também existe alguma campanha da associação ou da OAB, ou então, para tentar ver, olha, os advogados que participarem das audiências e as testemunhas, as partes, também apresentem essa caderneta de vacinação. Porque, doutor Carlos, é até bom senso, né? É até bom senso que apresentem. A sala das audiências tem, em média, 25 metros quadrados. Então, o Covid é uma doença respiratória por excelência. Então, ela estará no ar. Se uma pessoa não está vacinada, ela também leva o risco para si e para os outros que já se vacinaram, porque as vacinas, nós sabemos, os meios de comunicação informam, que não é 100%, é 80%, é 70%. Então, sempre existe o risco. Então, como é que você vê se algum juiz, algum magistrado exigir que apresente a caderneta de vacinação para fazer essas audiências presenciais? Você vê que pode haver algum problema nessa área aqui, específica? Estou antevendo algum problema, mas você acha que existe? Eu acho que sim, de uma forma geral, porque nós temos ainda, e eu concordo com Vossa Excelência em tudo que o senhor disse agora há pouco, mas nós sabemos que, infelizmente, não é uma opinião que todos já se tem noção. Então, temos ainda pessoas que são contrárias à vacinação, temos ainda pessoas que se recusam a se vacinar, infelizmente. É a minha opinião, eu tenho que dizer infelizmente. E, particularmente, eu fui muito cauteloso no início da pandemia, quando se começou a vacinação principalmente, e as empresas ficavam questionando, os empregadores perguntando sobre a possibilidade de uma demissão por justa causa daquelas pessoas, daqueles funcionários e funcionárias que se recusassem a se vacinar. E, lógico, a gente tem que ter essa cautela, é um direito pós-pandêmico que não se sabia ou não se sabe ainda o que será, o que seria, e todos começaram a discutir em várias lives, em várias entrevistas, em vários artigos sobre essa possibilidade. Será que a CLT trazia essa possibilidade? Mas se você puxar para a ANR, colocar a vacinação como item de segurança sanitária, você vai poder exigir e punir depois. Então, se buscou chegar no entendimento legal para se permitir algo que a sociedade naquele momento desejava, que era a exigência da vacinação. Eu passei a concordar com vários entendimentos desse tipo e me surpreendeu o Ministério Público do Trabalho rapidamente se posicionar a favor da possibilidade de punição de funcionários e servidores que se recusassem à vacinação. Então, houve uma campanha muito forte do MPT desde o início. O próprio Ministério Público, também estadual aqui de Alagoas, se preocupou com o mesmo tema e foi à frente, buscando recomendações nesse sentido. Então, eu acredito que tenha sido uma matéria, uma vontade mesmo, que foi difundida e acolhida. Diferente de outros países, a gente não precisa ficar dando
benefícios para quem se vacinar. Até é bom quem faz isso, que incentiva mais ainda, mas diferente de outros países, aqui no Brasil todo mundo está buscando a vacina. A gente fica na fila várias horas para se vacinar. Então, acredito que seja um pensamento já coletivo, apesar de saber que existem alguns entendimentos, algumas pessoas que pensam diferente, e por essas pessoas pensarem diferente, eu respondi que sim, eu acredito que pode haver algum tipo de problema, como o senhor disse, partindo desse pressuposto de que um juiz ou uma juíza, na sua audiência da sua vara, fazer essa exigência através de um ato que seja um despacho, uma determinação qualquer, que não vincule diretamente ou que não esteja previsto em nenhuma resolução de uma forma geral. Eu acho que esse pode ser um argumento que vai causar algum tipo de debate nesse sentido. Apesar de, como disse no início, ser totalmente favorável e achar que temos que buscar a vacinação o quanto antes, é uma questão de consciência pública e o interesse público já ficou muito mais claro que se busca a proteção desse interesse público de uma forma geral. Eu citei para Vossa Excelência que fiquei surpreso com o Ministério Público do Trabalho, não surpreso porque não achava que eles fossem se manifestar, mas surpreso pela rigidez com que se posicionaram contra, em tese, os trabalhadores, mas sempre a favor do interesse público. Nós vamos sim punir individualmente quem quiser se sobrepor ao interesse público. Nós não podemos imaginar que um ambiente de trabalho possa ser contaminado porque um cidadão tem um pensamento ideológico ou um pensamento científico que seja, no entendimento dele, diferente do que pensa a maioria da população. É um caso de saúde pública. Então, imaginando esse contexto que nós já tivemos, imaginando essas outras entidades que já se posicionaram favoravelmente, e também, doutor Alan, já tivemos vários julgamentos aí Brasil afora de justa causa aplicada para as pessoas, em casos de se recusar a vacinação ou vencido o prazo de vacinação. Então, por esse contexto, eu acredito que sim, e já pegando um gancho, eu gostei muito da ideia de Vossa Excelência, de a própria associação e a OAB ajudarem nessa campanha, fazer junto com a Matra esse chamado maior ainda do que já se faz normalmente, e principalmente direcionando para a questão das audiências presenciais. Ora, nós queremos que voltem as audiências, temos que fazer a nossa parte. Temos que ter um número, uma estatística mostrando que a advocacia já está vacinada, que X% da advocacia já foi atrás da vacina e já está protegida. Eu acho que isso contribuiria também muito mais até para apressar ou auxiliar nesse retorno gradual e cautelar ainda que vai ser feito para as audiências presenciais. As partes, né, doutor Carlos? E também, e também as testemunhas, né? Porque é uma audiência que tenha assim, umas 7 pessoas numa sala de 25 metros quadrados a 30, a gente pensa, o vírus está lá circulando. Então, esse cuidado a gente deve ter ainda por muito tempo, assim, até essa pandemia ficar sob controle total. Né? Uma opinião assim, que a gente tem que levar em conta. Os cuidados ainda são necessários, é preciso tê-los. E principalmente aquela parte, né, doutor Alan, aquele advogado que exigia audiência presencial, né? Porque você está exigindo e ainda quer se eximir de apresentar o comprovante de vacinação. Porque se fosse, não, o magistrado determinou presencial, a parte diz, não me vacinei, vou fazer telepresencial. Ok, você está escolhendo. Mas se a parte requer presencial, ou se pede que as testemunhas vão presencial, tem que cuidar tem que zelar por esse cuidado também de ter esse comprovante. Que bom, eu concordo com você também. E falando sobre a audiência telepresencial, doutor Carlos, nós vimos, nós estamos há um ano e mais ou menos, 1 ano e 6 meses, fazendo essas audiências telepresenciais. Alguns juízes já voltaram com a presencial de algumas varas, já estão fazendo aos poucos, já entraram. Nessa relação entre a magistratura e a advocacia, nós vemos os princípios fundamentais que regem essa independência funcional, a questão da liberdade de expressão e a questão também do acesso amplo. E nós vimos que nessas audiências telepresenciais, apesar das suas vantagens, vamos dizer assim, dos seus benefícios, seus pontos positivos, os custos menores, talvez uma rapidez maior ou não, mas vimos também que muitos advogados e também partes, elas têm uma dificuldade natural com a tecnologia. Nós temos que compreender
porque tem pessoas que têm essa dificuldade mesmo, e temos que administrar essa dificuldade de acesso, né, da justiça. Por isso que eu lhe digo, o que é a tal, assim, os advogados trabalhistas em geral estão pensando sobre o futuro dessas audiências? Por quê? Eu estou dizendo isso porque essas audiências telepresenciais deram certo, deram certo em muitos momentos, porque elas são rápidas, econômicas, custo menor, etc. e tal. E no futuro, você acha que algumas audiências assim, serão realmente telepresenciais, por exemplo, exclusivamente telepresenciais? Vamos supor, audiência inicial, audiência exclusivamente de direito, não tem testemunho, não tem depoimentos, não tem nada. Audiência de exceção de incompetência, os advogados se deslocarem lá das alturas, tá, de São Paulo, Rio, para vir para cá, não faz nada telepresencial, também já é algo bom. Então você acha que há espaço aqui na advocacia trabalhista de Alagoas e do Brasil para que essas audiências telepresenciais permaneçam na grande maioria dos processos? Doutor Alan, é um tema que a gente vem tratando e vem debatendo há muito tempo e todo momento a gente se pega novamente discutindo sobre essa situação, tanto com magistrados, com desembargadores do próprio tribunal, com a advocacia do dia a dia. E eu lembro que no início ninguém queria saber de audiência telepresencial. Tudo que é novo é espantoso. Então, não vou fazer audiência, eu não concordo, isso é um absurdo, meu direito constitucional. Então a gente estava realmente muito assustado com o que poderia acontecer. E de fato, na pandemia, a gente diz isso toda hora também, a gente avançou tecnologicamente 10 anos em um ano, né? Nós crescemos um contato tecnológico que talvez demoraríamos muito mais para se chegar aonde chegamos hoje. E isso tudo facilitou esse contato, fez com que pessoas que sequer sabiam utilizar o Instagram, hoje fazem várias lives, hoje fazem ligações de vídeo, audiências, reuniões. Eu digo para Vossa Excelência que para a advocacia, a reunião telepresencial, principalmente quando é um cliente que você já conhece, um cliente antigo, é muito mais produtiva, o cliente não tem que se deslocar e a gente também não tem que se deslocar, ganha muito tempo e ajuda muito no dia a dia. E com relação às audiências, eu acho que, sem dúvidas, será uma grande realidade. Nós temos as audiências de conciliação, as audiências inaugurais de uma forma geral, as audiências de matéria de direito, que não é necessária a colheita de prova oral. Eu até acredito, doutor Alan, que possa ser invertida a situação e a presunção já se seja a audiência telepresencial, devendo a parte que quiser assim requerer a designação de uma audiência híbrida ou presencial. Eu acho que futuramente nós iremos chegar a isso. Hoje, eu acho que a audiência em matéria de direito, a audiência inaugural, a doutora Graça Nobre está aí comentando também, que concorda com isso que a gente está dizendo, já é uma realidade, já é uma unanimidade. Audiência de conciliação, audiência inaugural, ninguém quer sair para se deslocar mais e ficar, às vezes, a manhã inteira, ou às vezes ter esse risco de contágio, de contaminação, podendo ser feito remotamente. No tribunal, a gente tem opiniões divididas até, e talvez a sessão híbrida seja a solução que a gente vê mais adequada, pelo menos por enquanto. Tem muito advogado, eu particularmente adoro fazer a sustentação telepresencial, pelo tempo que a gente ganha também fazendo outras coisas, enquanto a gente está ali aguardando a chamada do processo. Mas, claro, aquele contato pessoal é muito importante, né? Muitas vezes, na hora, na tribuna, você consegue chamar a atenção, você consegue expor de uma forma que deixa o seu caso mais interessante, deixa a sua matéria mais vistosa. Então, essa dificuldade do contato entre o magistrado, entre a magistrada, o advogado e a advogada, talvez seja a principal barreira para que a gente não se isole de vez e todo mundo fique em casa fazendo as audiências telepresenciais. Mas acredito sim, doutor Alan, que o futuro, a tendência é a manutenção dessas audiências, principalmente as que Vossa Excelência já citou. Eu tive alguns casos, e eu digo a Vossa Excelência que fui também um dos primeiros que disse que não faria audiência de instrução telepresencial em nenhuma hipótese, e terminei me curvando a necessidade de realização pelo tempo, né? Lógico, a gente não tem como imaginar e protelar e parecer até que a gente está protelando por isso e não realizar a audiência, e tive boas experiências e também péssimas experiências. Tivemos
das duas situações. A dificuldade de conexão da internet muitas vezes dificulta e muitas vezes cria um conflito na colheita da prova. E o magistrado, eu tive uma situação que o magistrado estava ali perguntando à testemunha e dava para ver, eu estava vendo que a conexão estava muito ruim e estava um delay na pergunta. Então, quando o juiz fazia a pergunta, a testemunha demorava a ouvir e aí demorava 2, 3 segundos para responder. E aí o magistrado já constou em ata que ela estava mentindo, olhando para o lado, estava desviando, não estava prestando atenção, alguém estava orientando. Eu disse, olha, peça para ela girar a câmera, peça para... E criou essa situação, e a gente sabe que isso pode acontecer também na audiência presencial. A gente não está livre que isso aconteça em nenhuma das duas situações. Mas eu acho que existem boas práticas, existem boas situações que a gente vai trazer da pandemia. Uma delas é a manutenção da audiência telepresencial para esses casos mais simples. Eu estou de acordo contigo, é o caminho mesmo, a sinalização. E que bom que você também vê essa tendência nos advogados de aceitarem essas audiências no futuro, na volta no retorno presencial, para que haja pelo menos esse espaço, que essas audiências telepresenciais continuem avançando. Doutor Carlos, o senhor falou aí da questão da volta, do retorno, e eu esteve lendo o Estadão recentemente, e os especialistas em comportamento, eles indicam que vai existir uma dificuldade nessa volta, nessa ressocialização. Essa dificuldade existe e eu tenho até... A gente ficou 1 ano e 6 meses, pelo menos aqui, fazendo trabalhos aqui remotos, juízes, advogados, pais. Então, existe essa dificuldade, eles vão dizer que existe essa dificuldade de ressocialização e é preciso que se volte, para que o contato não se perca entre as pessoas, porque então nós tivemos um período de adaptação aos mecanismos tecnológicos para fazer essas audiências telepresenciais e teremos agora uma nova adaptação para ressocializar. Então, o que é que você pensa? Qual é a sua sinalização para que não haja incidentes nessa ressocialização, nesse retorno da magistratura e da advocacia trabalhista para as audiências telepresenciais? Como é que você... há uma sugestão de ressocialização? Doutor Alan, uma primeira sugestão é um convênio de ambas as associações com psicólogos. Eu acho que é momento de se fazer terapia, tem muita gente precisando, muita gente vai precisar, e acho até muito prudente que se tenha esse cuidado mental. A gente está vivendo um mundo muito diferente, muito mais acelerado, e como o senhor disse, estamos desacostumados com as interações sociais presenciais. Isso não só na advocacia, na magistratura, na relação profissional, a gente vê isso na rua, né? A gente se irrita quando discute um pouco com umas certas pessoas que a gente não via há muito tempo. Essa ausência de contato pessoal, de fato, nos tornou um pouco menos urbanos, se assim a gente pode dizer. Eu acho que nós temos que ter realmente muita paciência. Eu, particularmente, tenho a intenção, e a gente conversou na associação sobre isso, a possibilidade de a gente voltar a fazer os eventos que nós fazíamos na livraria, lá do TRT, com o apoio do nosso amigo Cleiton. E a gente sempre, doutor Alan, já deixo aqui o convite também para Vossa Excelência para participar conosco. Obrigado. A gente já teve doutor Newton, doutor Henri, doutor João Leite, doutor Sérgio, participaram todos esses com a gente lá também. E a ideia é a gente leva sempre um magistrado ou magistrada e um advogado ou advogada para tratarem numa mesa de 10, 12 pessoas sobre esse tema e um bate-papo mesmo bem informal. Eu acho que essa interação, esse convívio, essa retomada de convívio podem ser muito interessantes para esse momento. A gente vai ter um retorno agora em setembro, outubro, e no final do ano já teremos um recesso, ficaremos novamente mais um mês aí afastados. Então, eu deixo esse convite para Vossa Excelência e é uma das ideias que nós temos da associação para assim que possível, né, assim que realmente é autorizado, a gente possa fazer esse evento na livraria e voltar aos poucos a ter essa interação entre todos. É isso mesmo, eu aceito o seu convite, eu agradeço até, e já ouvi falar desses encontros e que eles retornem o mais breve possível, porque precisamos, você tem razão, essa dificuldade de ressocialização, qualquer coisa nos enerva, vai ser um período de readaptação
E precisamos desse apoio aí, desse momento, os advogados, os juízes, os servidores, para que esse trânsito de readaptação possa ser feito de uma forma harmoniosa. Ô, doutor Carlos, agora voltando ao tema institucional, mais assim, propriamente da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, ela, nesses 33 anos de Constituição, de 88, ela veio mudando, quer dizer, não veio mudando no sentido de competências da Justiça do Trabalho. Os tribunais superiores, o STJ, o Supremo Tribunal Federal, ele tem decidido sobre o que o juiz do trabalho deve julgar, pode julgar, né? E isso tem feito sérios questionamentos sobre a atuação de um legislador, um supremo legislador, né? Existem essa posição crítica, nós temos que aceitar, porque são regras do jogo, o Supremo está aí, decide questões constitucionais, e a questão da competência da Justiça do Trabalho é constitucional. E ao longo do tempo, nós vimos assim, afastar, por exemplo, servidores federais, questões questões do trabalho relacionadas à previdência privada, questões de trabalho relacionadas à prestação de serviços, que foi uma relação de consumidor, mas é prestação de serviços. Quer dizer, os tribunais superiores, o STF especialmente, eles sinalizam alguma coisa para a Justiça do Trabalho nesses anos todos. 33 anos de Constituição, ele sinaliza ele nos dá um norte que devemos atuar. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, a gente vê a Justiça do Trabalho é super estruturada, prédios bons, confortáveis, tem juízes que as nossas corregedorias são obrigadas a fazer cursos, 2 cursos por ano, um no início do ano, outro no final do ano, investe em capacitação dos servidores, investe em capacitação dos juízes. Alguns juízes fizeram mestrado, doutorado, pós-doutorado. Quer dizer, nós temos vamos dizer assim, uma estrutura física e, humildemente, uma estrutura também, vamos dizer assim, intelectual para atender a essas demandas que, vamos supor assim, podem ser mais complexas. Nós temos essa estrutura e ela é subutilizada, assim, vamos subir aspas, né? Nós atendemos as pessoas de uma classe mais humilde, tudo bem, que precisam, a maioria das questões, com todo o amor, respeito que nós temos aos empregados e empregadores, tentando resolver as questões pontuais. E o Supremo nos parece que quer que os juízes do trabalho decidam apenas essas relações da CLT. Fiquem ali naquele âmbito, eles não querem que passe daquele âmbito. E, ao mesmo tempo, essas causas vão lá, doutor Carlos, para a Justiça estadual, comum. Nós sabemos que a Justiça Federal tem gente competente, gente preparada, servidores mas lá eles julgam muitas causas, ao mesmo tempo é uma pulverização. E aí acontece de que essas causas que estão relacionadas ao direito do trabalho, elas ficam lentas. E aí, em comparação aqui à Justiça do Trabalho, elas não são resolvidas num tempo, vamos dizer assim, razoável. Então, muitas questões aí ficam para lá há anos e anos. Então, eu queria saber assim, uma reflexão sobre esse tema de competência da Justiça do Trabalho. Se, por acaso, podemos trabalhar por um projeto legislativo com os deputados, nossos deputados federais, nossos senadores, para que legislem sobre a competência da Justiça do Trabalho, esclarecendo o artigo 114 da Constituição. Não deixar mais, o juiz do trabalho pode isso. Porque fica algo inseguro para a gente. Inseguro. O que é que você pensa sobre essa situação da competência da Justiça do Trabalho e a defesa da própria instituição, doutor Carlos? A defesa da própria instituição. Porque no futuro, se o futuro for esse, e
estamos vendo aqui as plataformas digitais com os chamados, aspas, empreendedores, os empreendedores que já não são empregados, são empreendedores que trabalham em plataformas digitais. Então, o futuro praticamente será sem empregos, assim, sem empregados formais, vamos supor assim. Vai ser empreendedores de plataformas digitais. Então, eu queria saber a sua opinião sobre essa competência de justiça do trabalho, como a gente pode trabalhar e consolidar isso sem ser por decisão judicial. Perfeito, doutor Alan. Na verdade, o que a gente precisa é que o Legislativo reafirme o que já diz o 114, né? Ele não precisa de ser explicado, ele precisa ser reafirmado, que está muito claro e a gente já vem trabalhando e discutindo há muitos anos. Eu compactuo do entendimento de Vossa Excelência e digo que tanto a ATAL quanto a OAB e principalmente a ABRAT, eu sempre lembro que a ATAL ela nasceu como um braço da ABRAT, que é a nossa associação nacional, a ABRAT-AL, que hoje é a ATAL. Então, nós temos essa representatividade nacional que há muito tempo vem lutando, vem brigando, vem atuando em processos como Amicus Curiae, vem fazendo campanhas de tentativa de conscientização, mas como o senhor disse, não é uma decisão puramente jurídica, ela envolve muita parte política. Não há como imaginarmos que o STF está reinterpretando algo que todos sabemos como deve ser. Existe, lógico, no Tribunal Superior, essa pressão política muito grande. Eu diria, Vossa Excelência, o que é que o STF teme? Ele teme a justiça do trabalho, ele teme o juiz do trabalho, ele teme as condenações que muitas vezes estavam sendo impostas na justiça do trabalho, acreditando que na justiça comum seria mais branda, ou seria menor. Eu, sinceramente, doutor Alan, não vejo essa condenação maior na justiça do trabalho, mas vejo sim essa celeridade absurdamente superior. Esse é o ponto que talvez traga o maior prejuízo para o jurisdicionado quando ele tem essa competência atraída para uma outra justiça. O que nós temos feito enquanto associação, a ATAL e a ABRAT, são vários eventos nesse sentido. Nós temos aí no fim do ano, no início do ano, no meio do ano, vários eventos nacionais que discutem temas relacionados à justiça do trabalho, e essa questão da competência sempre foi uma preocupação muito grande. O que eu vejo é um ciclo que se busca há muito tempo, e esse ciclo às vezes está mais agressivo, às vezes menos, no intuito de acabar com a justiça do trabalho. Quantas vezes nós já discutimos, quantas vezes nós já fomos às ruas brigar pela manutenção da justiça do trabalho? Quantas vezes nós vimos deputados, senadores, políticos, enfim, eu vou acabar com a justiça do trabalho, temos que acabar com a justiça do trabalho. Claro, as pessoas que assim declaram, assim dizem, não conhecem a justiça do trabalho, não conhecem sua função social, não conhecem sua função de pacificar conflitos. Nós temos, doutor Alan, que tomar a iniciativa do ponto de vista nacional. As associações estaduais devem se unir, as associações nacionais também devem se unir, porque o esvaziamento da competência é exatamente o caminho para o fim. Se nós nos tornarmos apenas órgão homologador de rescisão, bater o TRCT na Justiça do Trabalho, não haverá razão da sua própria existência. Então, nós temos que começar de agora, enquanto temos ainda competência. Eu acho e defendo que temos que retomar a competência que nos foi tirada, que a própria Constituição do 114 nos trouxe após a emenda 45, e fazer com que isso não mais saia da Justiça do Trabalho. Talvez, sim, o legislativo mais atuante, reafirmando aquilo que o STF vem bagunçando, seja o essencial. Por outro lado, do ponto de vista de associação, talvez tenha que ter um trabalho mais forte nessas atuações com Amicus Curiae. Eu vejo muitas vezes o pessoal um dia antes, uma semana antes, olha, tem um tema importante no STF, isso tem que ser construído há muito tempo, isso tem que ser trabalhado entre associações nacionais e estaduais com muita antecedência. A gente viu isso na reforma trabalhista, a gente viu isso acontecer durante a pandemia com várias medidas provisórias. Não adianta depois a gente estar querendo resolver uma situação que tem que ser pensada de logo, de início, para que não chegue num ponto que a gente não possa mais ter como voltar atrás. Entendi, eu compreendi e concordo com você. Nós reafirmamos a competência do STF para decidir, não é, doutor Carlos? Eles têm a posição deles, nós aplaudimos até, mas é preciso o que nós defendemos, é preciso uma legislação que diga qual é a competência. E não é a decisão judicial que diga que o juiz do trabalho deve decidir isso ou aquilo, mas que tenha uma legislação. Precisamos que nossos políticos ajam
ajam em favor dessa competência, dessa definição dessa competência. E, doutor Carlos, agora voltando a um tema também muito sensível nessa relação da advocacia trabalhista e da magistratura, um tema muito polêmico, muito sensível, que é a questão da fixação dos honorários de sucumbências, os honorários também profissionais, os honorários contratuais, né? Nós sabemos o seguinte, que o Código de Conduta da OAB, de disciplina, defende que sejam fixados com moderação, levando-se em conta o tempo de trabalho, a complexidade da causa, a natureza, o tempo necessário, a condição econômica do cliente, entre outros parâmetros. Doutor Carlos, as causas trabalhistas, elas são, na maioria das vezes, simples, apesar de muitos pedidos, pedido de A a Z, por exemplo, mas elas são simples, são causas simples. Então, mas, ao mesmo tempo, algumas vezes observamos a fixação de honorários contratuais em 40%, em 50%, em alguns casos. Essa medida, essa fixação, será que é considerada razoável fixar em 50%, 40%, para que não haja assim, uma intervenção judicial e um conflito aqui entre a advocacia e a magistratura? Como a gente pode entender, adequar esse benefício econômico dentro desse princípio da razoabilidade, da boa-fé, dentro da base do Código Civil, não do Código de Defesa do Consumidor? O que é que o presidente da ATAL nos diz sobre recomendar, o que pensa sobre essa fixação que, em alguns momentos, em algumas situações, pode ser, dentro da Justiça do Trabalho, considerada não razoável? Doutor Alan, é de fato um tema que muito polêmico e eu gosto muito e tenho uma tranquilidade muito boa e muito grande de falar sobre isso. E Vossa Excelência fez do início uma consideração que eu acho muito importante de separar o que seria honorário sucumbencial e o que seria honorário contratual. Na prática, a gente vê, e eu sinceramente não tenho como dizer que é falta de conhecimento, mas muitas vezes a gente vê magistrados ignorando essa diferença entre honorário sucumbencial e honorário contratual. Nós tivemos, com todo respeito, há pouco tempo uma situação onde o juiz não quis homologar um acordo onde a empresa pagaria 30% de honorários ao advogado do reclamante. Por algum motivo, ele entendeu que o CPC limitava em 20% os honorários sucumbenciais e, contratualmente, esse valor não poderia ser pago. Então, assim, de início, a gente tem que fazer essa separação. O que é honorário sucumbencial, o que é honorário contratual. Eu, particularmente, entendo que existem abusos em várias situações, em vários casos, não só na advocacia, mas também na magistratura, em qualquer outro ofício, em qualquer outra profissão. O que eu acredito, doutor Alan, é que quando a gente está tratando dos honorários contratuais, nós estamos tratando de uma relação entre o advogado e o seu cliente. E eu vou dizer a Vossa Excelência com muita sinceridade e com muito respeito. Eu fico muito chateado quando o juiz questiona o cliente na frente do advogado se ele tem ciência dos termos do acordo, se ele tem ciência do percentual que ele ajustou, se ele tem ciência que aquele honorário vai incidir sobre o FGTS ou o seguro-desemprego, coisa do tipo. Eu, particularmente, nunca tive essa situação, mas me dói imaginar que a pessoa que está ali precisa ser protegida da pessoa que ele escolheu para ser o seu representante. Nós sabemos que o empregado é o hipossuficiente, nós sabemos que o empregado é a pessoa mais fraca na relação trabalhista. Mas entre o empregado e seu advogado, há uma relação de confiança. O empregado ou empregador escolheu e nomeou o seu advogado através de um instrumento particular, de um instrumento escrito, e deu poderes de representação. Então, me dói muito na prática quando eu vejo uma situação como essa. E claro, doutor Alan, nós temos excessos, nós temos casos, como Vossa Excelência citou no início, de 40%, 50%, que eu até ouso dizer que não é razoável. Eu ouso porque eu não conheço a realidade concreta, eventualmente, do caso. Mas o que eu tenho a dizer a Vossa Excelência é que muito me preocupa essa desconfiança, muitas vezes dirigida ao advogado e à advogada. Eu entendo e nós entendemos que o juiz ou a juíza que age de uma forma diferente, ele não está querendo prejudicar ninguém, ao contrário, ele está ali para tentar proteger, para tentar fazer com que aquilo saia de uma forma mais justa e até decidir se vai ou não homologar, se for o caso de um acordo, a depender da situação concreta. Mas marginalizar, e não é uma
generalização, mas uma presunção de marginalização da advocacia, isso nos preocupa demais. E nós temos tido casos parecidos como esse, com muito mais constância do que eu imaginaria que ainda fôssemos enfrentar. Honorários contratuais não é da competência da Justiça do Trabalho apreciar honorários contratuais. E, doutor Alan, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência sabe disso, quando o senhor diz necessidade de uma intervenção judicial para adequar esse critério, eu só consigo imaginar honorário sucumbencial. Eu não consigo imaginar que outra intervenção o advogado poderia sofrer, como sofre na prática, infelizmente, mas com relação aos seus honorários contratuais. Se o contrato de honorários que o advogado fez com o cliente é abusivo, a OAB vai investigar. O juizado especial ou a justiça comum vai devolver para o cliente ou para o advogado a relação entre eles, com a própria súmula do STJ, e a gente aqui falou um pouco de competência, é da justiça comum. Então, não imagino a possibilidade, apesar de saber na prática que existe, dessa intervenção dos honorários contratuais. Dos sucumbenciais, aí sim, é de fato um dever do magistrado arbitrar esses honorários sucumbenciais e observando todos esses critérios, razoabilidade, tempo de zelo, a dificuldade, o grau da ação, o proveito econômico, tudo isso deve ser levado em consideração. Na prática, a gente tem situações que fogem um pouco dessa normalidade e muito nos preocupa. Já há um tempo, doutor Alan, nós tivemos essas discussões com relação a percentuais de honorários, mas há muito tempo não tínhamos mais sequer ouvido falar em problemas como esse. E agora, há pouco tempo, eu acho que essa dificuldade da ressocialização, essa distância que muitos ficaram durante muito tempo, causou algumas situações que fugiram do razoável e tivemos alguns embates aí entre a advocacia e a magistratura. Mas acredito que nós temos que conversar, nós temos, enquanto associações, que discutir esse tema, nós temos que deixar isso e realmente discutir, debater, ouvir. Muitas vezes a gente ouve argumentos e a gente, não é possível, a pessoa não está entendendo, dos dois lados, é claro. Então, talvez nós tenhamos que conversar mais sobre esse tema para chegar em uma solução. Eu sei que ninguém quer prejudicar ninguém, muito menos o advogado prejudicar o seu cliente que lhe constituiu, que lhe contratou. E também tenho certeza que o magistrado, a magistrada, só quer o melhor para aquele jurisdicionado que ele está ali naquela relação tentando proteger. Então, é um assunto de fato muito caro. Nós temos essa preocupação muito sensível, nós temos uma preocupação em combater excessos, quando nós temos também conhecimento de advogados e advogadas, e temos também, isso acontece, praticando excessos, cobrando coisas absurdas, às vezes o cliente termina não recebendo nada no final do processo, o advogado já fez vários contratos, mais 10%, mais 10%, mais 10%, o cliente ficou devendo no final das contas. Quando nós temos casos parecidos ou casos como esse, nós temos a comissão da OAB, nós temos o Tribunal de Ética da OAB e nós fazemos essa investigação e apuração e, se for o caso, aplicaremos a punição em quem quer que seja o advogado ou a advogada. É um assunto, doutor Carlos, muito sensível esse, muito delicado, vamos dizer assim, do ponto de vista de solução. Eu respeito muito os honorários contratuais e jamais em audiência falei sobre eles. É uma escolha. Se o cliente escolheu, é porque confia no advogado, escolheu, presume-se a boa-fé, presume-se que informou, presume-se... mas algumas situações, por exemplo, 40% de tudo, ou 50%, me deixaram preocupados, porque não pude falar assim, mas quis falar no momento que 40%, 50%, tudo bem, não se resolve aqui, a competência não é nossa. Mas ficou uma situação bem embaraçosa no momento. Mas eu não falei nada. Se eu puder fazer só uma sugestão, quando acontecer isso, de realmente o senhor ter uma dúvida, ter um indício, e lógico, o senhor não tem aí prova de um abuso, o senhor pode mandar oficial OAB sem que isso conste na ata, por exemplo, para que não se dê publicidade. O senhor poderia pegar essa ata, fazer um despacho sigiloso e mandar que oficie o OAB para que a comissão investigue eventual infração ao Código de Ética. A OAB vai receber essa denúncia e vai abrir a investigação para saber se naquele contrato vai chamar um advogado, vai chamar o cliente e vai fazer essa averiguação, essa investigação. Talvez seja uma solução quando o senhor não tiver realmente certeza. Se já tiver certeza, já oficia na ata mesmo e acabou. Não houve necessidade de fazer nada, porque eu vi que a escolha tinha sido feita, nós temos que respeitar
O cliente assinou o contrato, tem a sua assinatura, tem tudo, não há o que questionar, né? Mas a gente fica um pouco preocupado com essas situações quando há esses excessos. A maioria das vezes hoje o padrão é 30%, 20% a 30%, 30% chegando é o padrão hoje. Por causa, já seguindo aí a nossa live, estamos perto do final, e uma última questionamento é sobre a Justiça do Trabalho ainda. A Justiça do Trabalho, o sucesso da Justiça do Trabalho é a questão da oralidade. A primeiro grau, nós trabalhamos muito a oralidade ali, e as audiências, e o que acontece é que nós somos pressionados por prazos, o prazo de audiência inicial, tem um prazo de instrução, o tribunal cobra, os tribunais superiores cobram, essa questão da celeridade, da razoabilidade desses prazos. Então, existe isso, esse sucesso da Justiça do Trabalho nos processos de conhecimento. Mas nos processos de execução, nós já vemos o contrário. Isso aí são dados do CNJ, do próprio CSTJT, o Tribunal Superior do Trabalho, indica que existe essa dificuldade na execução trabalhista. Isso aí não só prejudica a imagem da Justiça do Trabalho, como prejudica a classe, as advocacia, porque também ela não recebe. Ela não recebe. Se não cobramos bem, é óbvio que ninguém recebe. Nós temos um sistema de busca enorme, que são pesquisa em cartórios, pesquisa em bancos, etc., mas ele não acha nada, não acha bem, não acham bens, os bens estão em nome de terceiros. Claro, obviamente as empresas saudáveis pagam, no caso, contestam alguns cálculos, depois pagam novamente, tá ótimo. Mas assim, uma grande quantidade de casos, esses casos vão para o arquivo. E do arquivo, se passar 2 anos, vai para a prescrição intercorrente. Vai ser extintos esses casos. Quer dizer, todo o trabalho feito, desde o primeiro grau, o segundo grau. Então, como fazer para um trabalho? O tribunal trabalha com pesquisas, tem setores que trabalham, que investem nesse tipo vamos supor, o detetive. Mas a gente não pode fazer tudo. O que é que a advocacia trabalhista, os advogados pretendem fazer para nos ajudar também a resolver esse problema da execução, dessa cobrança, para que ela seja também um sucesso, como é um sucesso as audiências, como são um sucesso as audiências trabalhistas. É o famoso ganha, mas não leva, né? A gente, infelizmente, quando tem situações como essa, é realmente vergonhoso para a gente dizer ao cliente que o processo dele, ele tem o crédito, mas não vai receber, porque nós não localizamos formas de o devedor adimplir com esse débito. De fato, é o gargalo hoje da Justiça do Trabalho, e eu diria que não só da Justiça do Trabalho, mas das execuções de uma forma geral. O que nós temos, doutor Alan, feito enquanto associação, enquanto OAB, foi buscar essa interação com a magistratura para conhecer mais desses mecanismos que estão à disposição do juiz, da juíza, para essa busca, essa pesquisa patrimonial. O que a gente vê na prática é que muitos advogados e advogadas não sabiam, não sabem, às vezes, como pedir e como utilizar determinada ferramenta. E, às vezes, o magistrado também não. Às vezes, tem ferramenta nova que ele ainda não utilizou. E aí, o advogado chega e diz, eu quero que use o Simba para fazer um bloqueio na conta. E aí, o juiz indefere. E aí você terminou deixando de pedir o ato corretamente porque você falou de um sistema diferente e pediu que aquele sistema não faz. Se você souber, enquanto advogado e advogada, como aquele sistema funciona, para que serve o Simba, para que serve o CCS, para que serve o Bacenjude, agora Cisbajude, isso facilita muito na hora de você pedir. Nós tivemos alguns cursos até, algumas palestras com o próprio Dr. Newton, que passou muito tempo, ainda está hoje como juiz das execuções lá na CAI, e ele falou muito sobre essa questão da pesquisa patrimonial. As ferramentas estão à disposição. O juiz não pode mais agir de ofício. Então, o advogado tem que saber requerer e tem que requerer da forma correta. Essa interação nós precisamos aumentar cada vez mais, porque esses sistemas são postos, novos sistemas a toda hora. E muitas vezes nós não conhecemos e a magistratura também não conhece. Então, assim, como Vossa Excelência disse, existem várias formas, existem vários mecanismos, não basta a gente usar Renajude, Cisbajude, Renajude, Cisbajude. Nós temos como puxar fatura de cartão de crédito, nós temos como oficiar
Bolsa de Valores, nós temos como oficiar empresas de comunicação, empresas de energia elétrica, empresas de água, tudo isso para tentar localizar outros endereços, mas na prática a gente não vê isso acontecer. O que eu penso como uma possível solução, uma alternativa, é como nós já vimos em outros regionais, em São Paulo, por exemplo, e aqui em Alagoas, a gente teve até uma conversa com o Amaury Valença sobre isso, oficial de justiça, dessa possibilidade e necessidade de os oficiais auxiliarem nesses atos de pesquisa patrimonial. A gente pede, o juiz despacha, o assistente às vezes vai fazer lá o Cisbajude, uma pesquisa do Renajude, você tira o trabalho de um assistente que poderia estar fazendo despacho, poderia estar fazendo outras coisas como magistrado para fazer aquele ato. E o oficial de justiça tem, na maioria das vezes, muito mais aptidão para essa pesquisa, muito mais aptidão para essa busca. Então, eu vejo como uma alternativa essa regulamentação de uma resolução que deixe os oficiais de justiça com essa liberdade e uma certa autonomia para a utilização desses sistemas de uma forma auxiliar do juízo. Porque, de fato, a gente imagina, para o juiz ele tem lá 90 processos, ele vai fazer 90 cisbajudes. Se ele for parar os 90 para ver um CCS e um SIMBA de cada um, não faz mais nada, né? Assim como o advogado também, a gente imagina que o SIMBA, ele vem 3 mil folhas de documentos, você tem que saber achar o que é que você está procurando. Então, talvez uma assessoria ou uma comunhão com o pessoal dos oficiais de justiça seja uma alternativa boa para a gente melhorar esse gargalo que é a execução trabalhista. Doutor Carlos, nós estamos aqui também muito felizes com essa live e as suas reflexões, mas estamos entrando na fase final das considerações finais. Também agradecendo todos os nossos convidados, seguidores, nossos parentes, nossos amigos que estão nos assistindo, tanto de Fortaleza, o Geraldo Rodrigues, quanto de Salvador, também da Bahia, Juazeiro, da Bahia, Petrolina. Nós agradecemos de todo o coração essa participação de vocês, os amigos aqui de Alagoas e de outros estados também. Essas reflexões, essa relação, doutor Carlos, tem que continuar harmoniosa. E ela, em resumo, o que nós falamos aqui, a base é o bom senso, o respeito mútuo e que essa relação continue dando frutos para uma paz social, objetivo da Justiça do Trabalho e da administração da justiça, que todos administram de alguma forma. Então, eu agradeço muito, de todo o coração, a sua participação e agradeço também os nossos convidados e deixo a você a palavra final para que você conclua se o que nós prometemos no início da live nós conseguimos atingir, que foram essas reflexões sobre esse tema que, de algum modo, tem algum dado sensível e tudo. Eu gostaria que você concluísse esse tema que nós tratamos hoje, na projeto Amatra Convida. Doutor Alan, mais uma vez eu agradeço muito pelo convite, eu fico muito satisfeito e me sinto muito à vontade de conversar aqui com Vossa Excelência de uma forma tão leve, tão tranquila e tratando de assuntos tão sensíveis, tão delicados, tão polêmicos como a gente aqui tratou. Dá para a gente ver aí pelo pessoal que participou, a tal muito presente aí também, muita gente parabenizando e agradecendo, então eu acredito que sim, nós conseguimos passar aquilo que nós havíamos prometido. Eu registro também, doutor Alan, a presença do Dalegrave Neto, que entrou aqui na nossa live no início também, uma presença ilustre aí diretamente do Paraná, nosso ilustre, jurista aí. Eu fico muito feliz também com a presença dele e dizer que acredito em tudo que o senhor falou com relação à urbanidade, com relação a respeito, com relação a essa necessidade de uma harmonia entre a advocacia e entre a magistratura. Nós estamos todos do mesmo lado. Nós não somos adversários, nós não estamos lutando um contra o outro. Nós estamos buscando a mesma coisa, que é a pacificação social. Essa é a função principal da Justiça do Trabalho, é solucionar e pacificar os conflitos sociais. Então, estamos todos no mesmo barco e devemos sempre caminhar juntos para que a gente consiga manter essa harmonia e que isso se reverta em uma Justiça do Trabalho cada vez mais forte, cada vez mais unida, cada vez mais atuante, cada vez mais garantidora e protetora dos direitos sociais. Esse é o nosso desejo, eu fico muito feliz e agradeço mais uma vez aqui pelo convite. Um abraço a todos vocês, um abraço a Maria das Graças, um abraço aí ao pessoal aqui de Alagoas
e também de outros estados. E muito obrigado, doutor Carlos. Tchau, Um tchau, um abraço, doutor abraço a Alan. todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Vamos ver aqui. Sem saber como sai.